Opa, e aí? Quando a gente fala de videogame, principalmente hoje em dia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os gráficos, cara. Eu costumo falar que são a porta de entrada para algum jogo nos dias de hoje. Seja cartoonizado, fotorrealista, desenhado, yara yara yara. São vários estilos para todos os gostos. Esses que chamam a atenção do público com suas partículas, explosões, modelos de personagem, ou a malícia, e detalhes de tudo quanto é jeito, cara. Mas como a grande maioria esmagadora sabe, pelo menos os mais antigos, videogame nem sempre foi assim, mano. Os famigerados padrões de beleza para um jogo mudaram drasticamente com o passar das gerações por questões óbvias, o aumento da tecnologia em relação ao passado. Então hoje eu vou falar justamente como os gráficos 3D tiveram a sua ascensão. E olha que foi um longo caminho até aqui. Então já chama tua mulher, pega uma parada na moral aí pra comer, que hoje tu vai relembrar algumas coisas do passado. E vê se não chora, mano. Por favor, vai fazer vergonha na frente da garota. É o seguinte, para começar do começo mesmo, eu vou fazer um resumo das duas primeiras gerações de videogame até chegar na terceira, que é a mais conhecida pelo público, fechou? A primeira e a segunda, apesar de importantes, não se sabe muito sobre, pelo menos o público geral. Bom, dito tudo isso, a gente tem que voltar lá aproximadamente em 1950, 1960, que foi quando começou a primeira geração de jogos de videogame. E se na época dos pixels que a gente conhece, os hardwares já eram muito limitados, nessa época aqui, então, filho, Ave Maria, era complicado. Durante essa época, esses 10 anos de geração que eu falei, os jogos eram extremamente simples e eles nem sequer tinham gráficos. Eu vou tentar achar alguma imagem aqui na internet para mostrar como era. Se eu achei, eu coloquei na edição, se não, tá só o vídeo de fundo rolando mesmo. Mas enfim, eles não possuíam gráficos digitais como a gente está acostumado hoje. Eles eram baseados em elementos como pontos, linhas e caracteres exibidos em monitores de tubo, ou também conhecido como CTR. Para clarear um pouco mais, era tipo os jogos da cobrinha, tá ligado? Imagina mais ou menos isso. Eu acho que vai ficar mais fácil na sua imaginação, até porque são linhas e pontos. Era basicamente isso. Mas apesar de tudo ser muito primitivo, surgiram dois jogos clássicos naquela época. Não por serem bons. Quer dizer, na época até era, porque era o que tinha. Mas atualmente eles são conhecidos por toda a sua história e o que eles representam para a cultura do videogame. O primeiro seria o Tennis para 2, ou Tennis for Two, considerado o primeiro jogo eletrônico da história, criado em 1958, também tinha Space War, de 1962, que seria um início para os famosos jogos de navinha que você vai atirando para todo lado. Tenho certeza que tu já jogou algum desses aí, mano, é impossível. E Pong, de 1972. Esse aqui é bem clássico também, tu já deve ter jogado algum game parecido. Eu acho que eu vou deixar a imagem rolando aí de todos esses jogos para vocês. Feito esse resumo da primeira geração, agora a gente dá um salto para a segunda. Essa aqui já começa a ter algumas coisas que todo mundo conhece. Essa geração começou em 1970 até 1980. Lembrando que não é exatamente isso, tá? Mas é o que foi considerado e eu tô usando como uma base no vídeo. Então, se alguém souber mais informações, pode corrigir aqui nos comentários do vídeo sem medo, valeu? E bom, durante essa nova era, houveram avanços significativos em termos de hardware e design de jogos. Isso em comparação à primeira geração. Uma das mudanças mais significativas foi a introdução de consoles de jogos que utilizavam cartuchos removíveis. Isso permitiu que os jogadores trocassem, carregassem diferentes jogos em uma unidade única de hardware. Um exemplo muito famoso dessa época é o Atari 2600, mano, considerado uma relíquia para quem coleciona hoje em dia. E sobre a questão dos gráficos, cara, aqui houve de fato melhorias significativas na qualidade gráfica, lembrando, tudo isso em relação à primeira geração. Os jogos apresentavam cores mais vibrantes e representações gráficas mais elaboradas. Não era somente linhas e pontos como era, o que permitia entender mais do que estava acontecendo na tela. Inclusive foi nessa geração que a gente conheceu o famoso Pac-Man, ou Pac-Man, chame como você quiser. Mas além dele também tivemos Donkey Kong aparecendo no jogo, e outro bem famoso que a gente conhece é o Space Invaders, um clássico aí dos jogos de nave, né? Agora que eu fiz esse resumo dessas duas gerações um pouco desconhecidas pelos gamers aí do Brasil, a gente pode entrar na famosa e querida por muita gente terceira geração de jogos, que pra mim, apesar de não estar vivo na época e jogado muito dos jogos que foram lançados, considero a mais importante de todas, mesmo com toda a simplicidade dela, porque foi aqui que as coisas começaram a evoluir de verdade, dando início à famosa e querida Era dos Pixels.
A terceira e quarta geração de jogos, também conhecida como a era dos consoles 8 e 16 bits, foi um período revolucionário na história dos videogames, que abrangeu a década de 1980 até o início de 1990. Durante essa era, houve um avanço significativo novamente de hardware, gráficos, que na época eram feitos por sprites. Hideki, o que são sprites, bicho? Não é aquele refrigerante, não? Você não sabe do que tá falando mesmo, hein, Zé? Não, jogador. Sprites são elementos gráficos bidimensionais. Ou seja, eles têm uma altura e têm uma largura, porém não têm profundidade. Eles são usados em jogos e outras aplicações interativas para representar objetos, personagens, itens e outros elementos visíveis na tela. São feitos por uma grade de pixels, que são pontos coloridos organizados em linhas e colunas. A característica fundamental dos sprites é que eles podem ser manipulados independentemente do restante da cena. Isso significa que eles podem ser movidos, girados, escalados e animados de forma relativamente simples, sem a necessidade de recalcular toda a cena, facilitando o trabalho das cutscenes e movimentação do personagem no jogo. Além disso, os sprites eram usados no SNES para dar uma maquiagem de jogo 3D. Como assim, Hideki? Para explicar isso, eu vou ter que falar um pouco sobre a questão de arcades da época. E por quê? Bom, ainda que os consoles domésticos estivessem se tornando cada vez mais populares, os fliperamas ou arcades, chame como quiser, ainda eram uma parte importante da cultura de jogos durante essa época, porque apesar da popularidade contra a seu favor, eles continuavam oferecendo experiências de jogo mais avançadas em termos gráficos e de jogabilidade também. Muitos jogos de modelagem tridimensional já existiam nesses arcades, como por exemplo o 4Robots de 1984. Isso daí que vocês estão vendo, pra época, era muito avançado, tipo assim, insano, tá ligado? E não era somente nesse jogo que os arcades eram mais avançados em termos gráficos. Existiam muitos outros jogos e máquinas na frente, porque o SNES, o famoso Super Nintendo, que foi lançado 5 anos após o Nintendinho, não tinha um 3D mesmo de verdade, saca? Os desenvolvedores usavam muito dos sprites mais sofisticados do Super Nintendo para dar uma falsa sensação de 3D. Isso você vê no Mario Kart, por exemplo, e outros jogos de corrida da época. Era tudo uma questão de mudar o ponto de vista e várias outras técnicas de redimensionamento, essa palavra é difícil, do jogador que estava vendo em tempo real. E os jogos que eram considerados 3D, como Mortal Kombat e Donkey Kong, não eram tridimensionais de verdade. Na verdade, eles escaneavam os modelos em 3D e passavam para dentro do jogo, e te davam uma sensação de profundidade, mas era mais uma ilusão mesmo. No Mortal Kombat era até pior, porque os modelos usados eram de pessoas reais. No caso, seriam os mocaps, eu acho que é assim que fala. Enfim, os consoles mais famosos dessa época eram NES, ou Nintendo Entertainment System. O inglês do pai não é o forte da casa não, mano, então perdoai aí qualquer coisa. Também tinha o Sega Master System e o lendário NES, ou popularmente conhecido como Super Nintendo. Tava fraco de console a rapaziada da época, não tava? Se tava. E por que você falou que essa era uma das mais famosas e importantes aí, Hideki? Eu não vi nada demais até agora, isso é conversa, rapaz. Meu irmão, a resposta é simples. Foi nessa geração que tivemos o maior ícone dos jogos de plataforma surgindo com o game Super Mario Bros. Além dele, tivemos outros jogos insanos surgindo por aí. A colossal saga de The Legend of Zelda. Sem palavras, irmão. Sem palavras. Os maiores clássicos do Mega Man também. Sonic e outro jogo que futuramente veio a fundar um novo estilo de jogo, juntamente com Castlevania, Metroid. Era somente isso que tinha na geração, campeão. Somente. Bom, depois de tudo isso, os anos continuaram a passar e, consequentemente, a tecnologia avançou mais ainda. Agora, o ano é 1996 e os jogos 3D são cada vez mais realidade. Só que, dessa vez, os consoles de mesa estão à frente do tempo e não somente os arcades. Para fazer uma breve comparação, esse jogo aqui que vocês estão vendo se chama Star Fox, que foi o primeiro jogo 3D no Super Nintendo. Vocês acreditem ou não, ele foi lançado em 1993 e literalmente 3 anos depois você já tinha jogos como Mario 64, Tomb Raider e Resident Evil 1. Colocando esses jogos em perspectiva, você consegue ver claramente uma evolução bizarra dos gráficos e da tecnologia, mas especialmente 2 desses que eu citei foram revolucionários. E certamente você já sabe quais são: Mario 64 e Tomb Raider. Foram esses 2 títulos emblemáticos que lideraram a revolução do mercado. Mario 64 introduziu os jogadores em um mundo tridimensional encantador, mano, onde dava uma certa liberdade aos jogadores, óbvio que limitado ao poder da máquina na época, mas ainda assim as pessoas podiam explorar livremente o castelo da Princesa Peach, o que já era um baita feito pra época, mano. Por outro lado, Tomb Raider trouxe Lara Croft à vida, levando os jogadores em aventuras arqueológicas por tumbas perigosas e exóticas. Esse jogo que influenciou
muito do que seria a saga Uncharted futuramente. Esses jogos marcaram não somente um salto gráfico, mas também uma questão de transformação na maneira de como os jogos eram projetados e jogados. Os ambientes 3D permitiam exploração mais imersiva e um novo nível de interatividade. O uso de polígonos para representar os personagens e cenários abriu novas possibilidades para a criatividade dos desenvolvedores. Essa era trouxe uma nova dimensão à indústria dos videogames, desencadeando, uma onda de inovações e desafiando os limites do que era considerado possível em termos de jogos eletrônicos. A transição para os gráficos poligonais tridimensionais não foi uma mudança técnica, mas uma mudança de paradigma que moldou a indústria e definiu o curso dos videogames modernos, e daqui pra frente, meu amigo, é só história. Eu acho bem impressionante como as coisas foram mudando tão rápido em tão pouco tempo, mano. Tipo, claro que da primeira geração até aqui demorou anos, mas se você parar pra pensar, esses jogos icônicos foram feitos com mais ou menos 3 anos de diferença um do outro. Fora que esses jogos, em sua maioria, envelheceram muito bem, mano. Pelo menos os que não focaram totalmente no realismo, né? Porque é uma tendência do mercado de games realistas irem ficando defasados com o tempo. Mas a gente teve grandes clássicos que fugiram dessa estética e são lindos até hoje. Zelda Ocarina of Time pra mim é um desses, Mario 64, Super Mario World 2, o Yoshi Island é, mano, maravilhoso. Esse jogo é lindo demais, não tem condições. Você vê hoje, você vê todas as cores. Mano, esse jogo, olha isso aqui, esse jogo é lindo demais, meu Deus. E outro muito foda também é Shenmue, que é um game muito lindo pra sua época. Ele tinha um charme muito grande na época, sabe? Até hoje, na verdade. Mas games como Spyro, por exemplo, são muito lindos. Mega Man da época, que tinha uma estética mais voltada pro anime. Eu não vou me recordar qual era exatamente, mas era um desses. Esse assunto é bem complexo e eu falei muito superficialmente aqui pra vocês como que foram as evoluções. Também dei um pouco de contexto histórico dos jogos, mas foi só a pontinha do iceberg, mano. Isso porque eu não falei de várias outras tecnologias que compõem os jogos graficamente, né? Na questão de cutscenes em 3D, tecnologia de Ray Tracing, sombra, iluminação. E eu acredito que é nesse ramo onde a indústria vai focar nos seus esforços agora. Porque, sendo bem sincero, eu não sei muito para onde a gente pode ir em termos de evolução gráfica. É triste, mas eu acho que chegamos no limite. E bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu e não tá inscrito aqui, mano, já se inscreve aí, valeu? Tem muita gente assistindo que não é inscrita no canal, mano, então faz esse favor pra mim. Deixa o like, comenta, envia pro amigo, pro papagaio, pro vizinho, pra mulher, pra todo mundo. E comenta aqui embaixo o que é que você achou, valeu? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo até o fim. E é isso, valeu, falou e até mais.